se abriu o céu, irmão. Mas se abriu o céu, irmão. Mas se abriu o céu, se abriu o céu. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, o céu se abriu. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 5, é a pregação nesta noite. Os que acharem encarecidamente digam amém. Amém. Glória a Deus, todos acharam? Quem achou, diga: eu estou à porta do céu. E tem poucas pessoas à porta do céu. Quem achou, diga: eu estou à porta do céu. Já como o Lucas achou? Achou nada, está nem com a espada na mão. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título o Sermão da Montanha. E diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abriu a boca e os ensinando, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, que vós injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todos o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrais, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que farão antes de vós. Ou seja, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mesmos assentados, coloquem a mão nos vossos corações e oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, que nesta noite, Deus, o Senhor possa iluminar a nossa mente e entrar sobre o nosso coração, Deus. Faça morada, Deus. Nos encha, nos preencha, Deus, com o teu carinho, com o teu poder, com a tua unção. Nos lava, Senhor, meu Pai, nesta noite. Que nós diminuamos, Pai, mas que o Senhor venha crescer em nossa vida. Pai, desde já eu estendo meus ouvidos para ouvir a tua voz. Pai, a minha visão para ter visões proféticas, e a minha narina para sentir o azeite suave que jorra, Senhor, meu Pai, sobre nós. E os meus lábios eu dou o teu Espírito Santo. O meu corpo, Pai, é o teu instrumento. Use da forma que o Senhor mandar e ordenar. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amados, pegamos aqui sobre Mateus o início da caminhada de Jesus para com os seus discípulos. Nós vamos ver que o capítulo 4 de Mateus ele está referindo de Jesus ainda passando por um deserto. Jesus, ele nasce. E antes de nascer Jesus, ele já sofreu uma perseguição. A corte herodiana corria atrás de Jesus para tentar destruir aquele que veio para dar paz sobre a humanidade. Imagina que este menino aos 12 anos de idade, ele pregava sobre a sinagoga e todos ficavam fintados, sem entender o como aquele jovem tinha tanta inspiração para pregar o evangelho, para pregar as leis. E aos 12 anos também ele foi esquecido pelos próprios pais por causa de uma festa, a festa chamada Páscoa. E lá na Bíblia aqui,
Ao caminho de um dia, após os pais enxergam que Jesus não estava ao lado deles, porque os pais talvez se distraíram com amigos, com parentes, porque os pais se distraíram talvez com coisas que não eram ao favor de Jesus. Portanto, esqueceram de Jesus. A Bíblia vem nos relatar que depois eles voltam e ao invés de procurar diretamente ao templo do Senhor, primeiro eles vão sobre amigos e depois sobre parentes para perguntar se Jesus está no meio. Em nossa vida, às vezes nós queremos procurar solução para nossos problemas e ao invés de procurar Jesus, nós procuramos primeiro amigos e parentes. Só que se você encontra um amigo que é verdadeiro, que está no caminho de Jesus, ele pode te mostrar aonde está Jesus. Aonde está Jesus na tua vida. Mas imagina você procurar um amigo do mundo que não tem nada a lhe oferecer, que pode até parecer uma maquiagem que eles têm, tendo casa boa, tendo carros bons, tendo casa de praias, tendo um avião, tendo um helicóptero, viajando toda semana. Uma glória que somente pertence à terra e não vai pertencer ao reino dos céus se ele não estiver lavado e remido pelo Senhor. A Bíblia vem relatar que quando Jesus ele desce ao batismo, João Batista diz que ele não seria digno de desatar as alparcas, ou seja, as sandálias ou sapatos de Jesus. E Jesus, declarando assim com minhas palavras, podemos conjecturar Jesus chegando diante de João e falando para ele: para com isso, irmão. Eu sou um ser humilde. Colocando com minhas palavras, Jesus chegando para João e falando assim: João, Deus te colocou aqui para batizar e remir dos pecados. Imagina Jesus ali de frente a João, João pensando assim: aonde está o pecado em cima de Jesus? Foi concebido de uma mulher pecadora. E você vai ver que antes do batismo, o Espírito de Deus ainda não tinha descido sobre Jesus. Amados, ao batismo de Jesus, aquela época, o homem tinha que ter 30 anos de idade para começar o seu ministério. Jesus começou a pregar no tempo ainda menino. E ao chegar aos 30 anos de idade, ele vai ao seu batismo. E quando sai do seu batismo, diz que ali abre o céu e desce uma forma de uma pomba branca. E era o Espírito de Deus. E entenda bem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele recebe o Espírito de Deus, aquele da lei, que matava, que expelia, que cortava a espada. Se tivesse essa pouca vergonha de homossexuais querendo se beijar no meio da praça, vinha um anjo e cortava pelo meio, cortava a cabeça. Se tivesse algum homem de Deus profanando a casa do Senhor, ele vinha e cortava pelo meio. Esse era o Espírito de Deus que desce sobre um homem chamado Jesus. Qual era o nome dele? E se eu te falar que não era Jesus? O nome dele era Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é ungido, por isso consagrado o nome de Jesus Cristo. Jesus vem andando agora. Após sair do batismo, diz a Bíblia que o próprio Deus conduz ele para um deserto para andar 40 dias e 40 noites. Quantos dias? E tem gente com fome. Quantos dias? Parecendo missa. Quantos dias? 40 noites. Agora sim. Porque Jesus queria ouvir. 40 dias, 40 noites. Para ser tentado por Satanás. Cutuca o teu irmão do lado aí. Fala assim, próprio Jesus passou por perseguição. Fala assim aí, tu acha que tu não vai passar? Irmão, Jesus foi atentado por Satanás. Imagina você com fome. Irmão, tu vai virar aquele bichinho do Rei Leão. O Timão, o Pumba.
No meio do deserto, tu vai ver uma minhoca, uma lacraia, tu vai falar Hakuna Matata e vai querer comer aquele negócio. A fome, quando bate, irmão, diz a Bíblia, ou até você que já passou por isso, que é a pior dor que nós temos. Você suporta a dor no ouvido, a dor no nariz, a dor no olho, a dor no corpo, a dor na boca, na língua. Você suporta dores na perna, no braço, mas a fome é considerada, chamada negra. Sabe por que negra? Porque quando você vê a fome, você começa a imaginar que você vai ter alguém para te ajudar, te sustentar, te dar alguma coisa. Imagina você fechando teus olhos, tocando uma campainha de uma pessoa e você pedindo um alimento e aquela pessoa falar, não tem. Tu fecha os olhos de novo. Quando você fecha os olhos, o que você enxerga? Somente escuridão. Mas posso dizer para você que você com Jesus, até com os olhos fechados, você vai enxergar o poder santo que tem sobre este nome. Aleluia! Jesus vem andando pelo meio do deserto e ali, pela tentação do diabo que o próprio Deus Pai manda para ele, a Bíblia vem relatar que ele foi tentado pelo próprio diabo, mas Jesus não sabia. Mas quando ele viu ali Satanás, ele reconheceu Satanás. Sabe por quê? Porque ele estava ligado com o céu. Sabe por quê? Porque ele recebeu o Espírito de Deus. E talvez você já recebeu o Espírito de Deus e ainda está conversando com as crianças, como o diácono Lucas, ao invés de estar prestando atenção na pregação. Talvez você esteja com o Espírito Santo de Deus, mas ainda você está dando legalidade para o diabo, porque vem a fome, vem a prova de mostrar que ele está em cima do templo, em cima do monte. E olha a primeira etapa que ele fala com Jesus. Vou abrir aqui. Está vendo estas pedras? E Jesus fala assim: faça com que essas pedras virem pães. E Jesus, ele fala assim, ó, está escrito, e nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Deus. Sabe por que Jesus fala isso? Porque quando você ouve a palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia diz, o salmista Davi, ele escreve que ele nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Irmão, as tuas palavras são proféticas. Assim como Deus aceitou o conselho que Davi ele faz, dizendo que nem só do pão viverá, ou seja, nunca vi o justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Assim Jesus também fala que nem só do pão viverá o homem. Sabe de onde ele pega? Isaías. Amados, e Satanás não se conforma, diz então, que ele se transtornou numa cidade santa e se colocou sobre o pináculo do templo. Sabe o que é o pináculo do templo? Em cima do telhado da igreja. Sabe por que hoje eu não ajudei o homem que estava com ela e falou que queria comprar um legume? Porque ele falou que estava recém-convertido depois. Se ele declarasse logo de início, primeiro ele veio como se fosse cristão, e eu enxerguei ainda que faltava muita coisa. Tem gente que só corre para Deus só quando está enfermo, só quando está faltando. E ali Satanás queria testar Jesus, porque estava faltando dinheiro para Jesus, estava faltando amigos para Jesus, estava faltando alimento para Jesus. Diácono Lucas, por favor, senta aqui na frente. Estava faltando as coisas essenciais para Jesus, essenciais da terra.
Mas as coisas de Deus não faltavam para Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. E você não precisa estar ouvindo o que o diabo está falando lá fora para você, não. Porque quando você ouve a voz de Deus sobre este livro sagrado aqui, você tem um manual de vida. E você, nem sua descendência, mendigará no pão. Subiu para o templo e pensando que Jesus ia correr para dentro da igreja. Jesus, ele vai, e fala para Satanás. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tornarão nas mãos, para que nunca tropece em algumas pedras. Sabe o que o diabo estava fazendo? Usando a palavra de Deus. Igual o Rafael falou que o homossexual foi lá levar a palavra de Deus. Já bem conhece a palavra de Deus todinha. E se você não tiver ligado, você cai naquilo que você está falando. Imagina se Deus não tivesse, se Jesus não tivesse ligado com Deus Pai. Com Deus Pai. O que seria de Jesus? Ele ia subir, eu vou mostrar, tá bom já? Vou mostrar que eu pulo daí e os anjos estão ao meu respeito. Sabe o que Jesus responde? Versículo 7. E disse também Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Para tudo tem uma resposta. E dentro da Bíblia. Sabe por que às vezes tem algumas pessoas que se afastam de Deus? Que são totalmente intelectuais na Bíblia. E você vai pregar para ele. E ele vai te dar um banho de Bíblia. Porque talvez você não queira ler o manual da vida. E aí você vai sair envergonhado por uma pessoa que já está na mão de Satanás. Ao invés de você ganhar, tu vai quase sair perdendo. Quase saindo da graça do Senhor. Mas escuta, irmão. Ele no versículo 8, novamente ele transportou o diabo ao monte muito alto e se mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. Disse, tudo isso te darei se prostrar e adorar-me. Sabe o que o diabo estava prometendo? Uma coisa que não era dele, mas que ele poderia colocar pessoas para roubar. Uma coisa que não é para você, mas você quer ter antes do tempo. Uma coisa que não é para você tomar posse, porque você ainda não enxergou os anjos para te abençoar. Então tem momentos para todas as coisas. Tem momentos que você deve estar ligado com o Senhor. Se o diácono nunca estivesse ligado, ele estaria mais perto da câmera. Tem momento que você deve estar ligado com o Senhor e entender aquilo que Deus ele tem de proporção para a tua vida. E olha o que Jesus responde para ele, no versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus, adorás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. A Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. Entra no meu problema, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, entra na minha parentela. Deus trabalha sobre meus amigos, sobre meus vizinhos, trabalha sobre aquele macumbeiro que está fazendo macumba pela minha vida. Se Deus entrar, irmão, não tem capeta do inferno que possa levantar. Deve estar ligado. Está para ver daí, mano? Está na bênção. Por isso que eu falei que deve estar ligado. Agora o capítulo 5, depois dele sair e ser servido, a Bíblia vem dizendo que agora Jesus ele começa a andar pela Galileia. E se você for um estudioso da Bíblia, você vai ver que André, ele era um discípulo de João. A Bíblia você vai ver que o tradutor, ele colocou coordenadamente para que nós possamos entender as passagens de Jesus.
Mas cronologicamente, isso tudo se mistura e não está dessa forma. Vai ser da forma que foi escrita a Bíblia, cronologicamente. Diz que Jesus ele estava passando pela Galileia, mas João já estava preso, e os seus discípulos já ouviram falar: olha, aquele lá é que convém para a salvação da humanidade. Eu batizo com a água e o arrependimento, e aquele batiza com o Espírito Santo e com o fogo. André, ele foi um homem que ficou ali atento a uma oportunidade que Jesus passasse e ele chegasse diante de Jesus. E o primeiro discípulo que Jesus tem é André. E ele se alegra tanto de ter agora Jesus consigo, e ele vai correndo até Simão, que é considerado como Pedro, um pescador ignorante que andava com sua espada do lado, e que estava revoltado porque já fazia alguns dias e algumas noites que ele não conseguia pescar nada e tinha que pagar as suas dívidas, mas não tinha dinheiro. E aí chega André com Jesus. Jesus fala assim, ó: ei, Simão, larga isso tudo aí agora, porque agora convém você ser pescador de homens. Tu pensa que Pedro, na época que era Simão, tu acha que ele largou de imediato? Ele não entendeu o que era ser pescador de homens e não entendeu quem era aquele que estava falando com ele. Tem muitas pessoas que até hoje não entenderam o que Jesus fala com ele. Querem botar réplicas ali, querem estar debatendo. Hoje nós vimos aqui na escola dominical que é pelo sorriso que nascem os filhos. É pelo sorriso que o filho paga. Quando você tem um sorriso de coração, teu filho nasce pelo seu sorriso. O nome dele é alegria, sorriso. Agora, quando você está na rebeldia, quando você quer lançar o teu bocão, você paga. É simples. Pô, eu vou parar de tomar expor do pastor. Eu vou andar prudente. Eu vou parar de bater de frente com quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus. Aí você vai seguir em frente abençoado. Deus vai estar falando contigo, você vai receber mais. Deus vai estar prosperando a tua vida e mais. Você qualificar assim, ó: eu não tenho que ficar simplesmente como um membro de banco, não. Eu tenho que chegar no patamar. Eu tenho que ser reconhecido por Deus e uma honra ao mérito do pastor. Tem pessoas que querem debater, aí a gente fica olhando assim, fazer o quê? É a vida, né? Nem só de pão viverá o homem. Satanás mandou jogar Jesus subir lá em cima e se jogar lá embaixo. Por que tu acha que Satanás não vai querer me oferecer pedra ao invés de oferecer pão? Por que tu acha que Satanás não vai subir em cima do telhado da igreja para tentar botar na cabeça de uma pessoa para tentar afrontar o pastor? A gente é que deixa desligado o nosso tempo. Eu aqui não puxo o tapete de ninguém. Só estou passando o carinho que Deus está mandando passar. Porque imagina se ele desce com a espada da justiça. Ele corta pelo meio. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua matando. Só que ele está tendo graça pela nossa vida. E Jesus, ele agora começa, após de ter recolhido seus discípulos, que não foram poucos, diz a Bíblia que foram mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. E ele começa os sermões. Só que ele reúne os seus discípulos, seus primeiros discípulos, e ele começa agora a abrir a boca dizendo: bem-aventurado o pobre de espírito, porque Deus será o rei do céu. Por que pobre de espírito? Porque não tinha conhecimento da palavra. Não está dizendo pobre financeiramente, está dizendo pobre de falta da palavra. Tem pessoas que estão já em patamares grandes dentro da igreja. Eu estou lidando às vezes com alguns pastores que está faltando sabedoria naqueles homens. Estão lá com qualificação, com uma carteirinha de pastor, mas não tem ciência nenhuma, nem humana, quanto mais o dom de sabedoria de Deus. Tem
Tem que procurar aqui, ó, aprender aqui, ó. Nunca é tarde para aprender também na escola, não. No meu tempo vago eu vou estudar. Eu vou procurar um conhecimento. Irmão, às vezes eu fico olhando aqui, jovens. Tem aí um jovem, eu digo, eu não quero estudar mais não. Tá bom. Titio vai estar o resto da vida. Talvez ele vai ganhar algumas bênçãos na vida dele. Vai começar a cantar o corinho, ele vai achar assim da seguinte forma, já estou rico. Mas se não tiver sabedoria, acaba tudo. Aqui está dizendo bem-aventurado, isso aqui que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz era ele quando ele era pobre de espírito. Agora ele recebeu, Deus tira ele como não inocente. Agora ele começa a ter a prudência de Deus. Se ele não encaixar na cabeça dele para estar ligado com o Senhor, ele está sendo, de uma certa forma, pobre. Mas não mais pobre de espírito, pobre de alma, pobre de consolo de Deus. A pessoa tem que estar ligada com Deus. Diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tu já viu quando você está fazendo tudo certinho na casa do Senhor e tem pessoas te apedrejando, te caluniando? Teve uma vez que eu chorei dentro do meu escritório. E eu sou um homem rocha, irmão. Para tirar uma lágrima dos meus olhos, me afrontando, é muito difícil. Só mais eu chorar aqui, eu sou chorão, por um fato de alguma coisa feliz. Um final feliz, uma pessoa sendo curada, eu sou chorão. Mas agora uma pessoa me afrontando para mim chorar, irmão, só se for uma pessoa que eu dou muito amor e a pessoa não reconhece. Eu chorei dentro do meu escritório um dia. Chorei. A graça do bom Deus, Deus me consolou. Também você chora. Você ama tanto uma pessoa e tenta passar o melhor para a pessoa e a pessoa continua te apedrejando, continua te apedrejando. Ao invés de te dar paz, vem com pedra para cima de você. E tu já falou, ó, não é só do pão que vive o homem, não. É da palavra que vem da boca de Deus, mas a pessoa não aceita. Diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer ter um sítio, uma fazenda? Você quer ter carro? Você quer ter casa? Quer ter avião, um helicóptero? Seja manso. Briga com ninguém, não. Faz inimizade com ninguém, não. Principalmente dos seus. Porque se você não cuidar dos seus, você levou a fé pior do que o infiel. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Para de ser briguenta, para de ser brigão. Quero brigar contigo, não. Sou pacificador, sou manso. Se possível fosse ver que a pessoa não quer parar, se distancie da pessoa, porque senão você vai entrar em contenda. E aí você vai acabar fazendo uma desgraça na tua vida. Tá ruim para você naquele lugar? Sai de perto, irmão. Faz igual José. A mulher de Potifar queria lá arrancar a roupa dele e ter relações com ele. Tu acha que a mulher era uma mulher fraca? Devia ser um mulherão. Mas para ele não cair na tentação, o que ele fez? Ó, correu. Às vezes é a tua mulher dentro de casa. Você ama tanto. É a mulher da tua vida, ou é o teu esposo da tua vida. Mas não estão na prudência de Deus, querem te aborrecer. Corre disso, irmão. Não é para você se afastar, não. Não é para você divorciar, não. Mas se for um tempo de você sair e dar um tempo para você refrescar a tua mente, para que a pessoa possa começar a conjecturar as coisas que estavam fazendo e se arrepender realmente, só Deus mesmo pode fazer. Eu me separei de uma mulher que hoje eu tenho um filho de 10 anos. Olha, quem sofre é o filho, conforme foi dado aqui a aula cedo. E eu não volto atrás, irmão. Eu não volto atrás. Hoje já tenho uma família constituída e não quero destruir, mas às vezes o diabo entra dentro da que nós devemos estar alicerçados com o Senhor para que a gente não venha cair em tentação. Tua esposa está brigando contigo? Irmão, discute não. Seja manso, porque você há de herdar a terra. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está achando que você deve ser banana? Não. Tu tem que ter fome e sede de justiça.
Tu está sendo injustiçado, tu está sendo ali caluniado, tem pessoas querendo roubar aquilo que é teu, você tem a tua defesa, se defende. Ah, mas Jesus deu o rosto para dar um tapa. E virou o outro para dar o outro tapa. Ele estava explicando a gente que a palavra é um tapa sem as mãos. Usa a palavra. Se a pessoa não aceitar, a minha Bíblia diz que nem tudo é na palavra. Às vezes tem que usar a espada. Vou pegar o versículo aqui certinho, vou pronunciar para vocês. Para você saber que nem tudo é a palavra. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra o principado e potestade. Mas se a pessoa te seguir, te perseguir, ali tentar contra a tua vida, você vai morrer? Sem se defender? A Bíblia diz que os covardes e infiéis não vão entrar no reino do céu. Se você mostrar frouxo no dia da tua angústia, pouca é a tua fé. Tu não pode se acovardar, não. A Bíblia vem dizer, conforme eu falei aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se você não tem cuidado pelos seus, principalmente da sua família, negou a fé, pior do que o infiel. Eu vou deixar entrar uma pessoa dentro da minha casa, estuprar a minha filha, estuprar a minha esposa, a minha mãe, seja lá quem for, me bater na cara e eu vou aceitar isso? Sou homem de autoridade, irmão. E a autoridade que você tem como servo de Deus é reconhecida em qualquer parte da terra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Irmão, quando você tem misericórdia de uma situação que você vê, por exemplo, eu estou lá na tua casa. Eu me recordo quando eu trabalhava, pelas ruas conhecia muitos seguranças, e eu me lembro de um segurança aqui, do posto aqui na frente, chegou um homem com um revólver 45 revólver mesmo. Irmão, revólver é desse tamanho. E ele chegou ali, ele não mirava por frentista do posto, não, ele mirava assim para baixo, me dá o dinheiro todo, me dá o dinheiro todo. E aí o segurança já ia atirar em cima dele. Ele começou a falar, me dá o dinheiro porque meu filho está passando fome. Eu já estou uma semana vendo meu filho chorando, gemendo de fome. Me dá o dinheiro que eu tenho que comprar algumas coisas para meu filho. Começou a chorar. Irmão. Sabe o que o segurança fez? Guardou a arma dele na cintura, saiu de lá, chegou em perto dele e falou assim, ó, quer me vender a arma? Ele falou assim, tu compra mesmo, irmão? Ele, eu compro. Quanto tu quer? Ele, irmão, 300 reais dá para mim fazer a minha compra, pagar minha luz, pagar o meu aluguel na época. E aí o segurança foi lá, pegou 300 reais, comprou a arma dele. Aquele homem saiu contente. Poderia ter prendido ele, poderia ter matado ele, mas ele teve misericórdia porque conheceu a situação daquele homem, desespero. Às vezes o desespero faz muitas pessoas fazerem coisa errada. O desespero de uma pessoa, o desespero de ver um filho passando por necessidade, é difícil. Irmão. Você passar por um deserto e ser atentado, você vai ver que as pedras não podem virar pão e você não vai querer comer pedra. Ou talvez você vai aceitar até comer pedra e não vai querer que o diabo faça as pedras virar pão. Mas a Bíblia diz qual é o pai que o filho pedir um pão, ele vai chegar com pedras para o filho. Ok? Tem algum pai que faz isso? Qual é? O filho que vai pedir um peixe, o pai vai vir com uma serpente. Tem algum pai aqui que faria isso? Mas agora os pais que não fariam isso, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Ih, rapaz, os homens estão meio com a voz afeminada, eu não escutei nem glória a Deus. Dá glória a Deus aí, povo de Deus. Quer ver, os irmãos vão esculachar vocês, ó. Dá glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Pô, eu falei que vocês iam esculachar, né? Vamos lá! Dá glória a Deus aí, irmã! Glória a Deus! Ih, a Stephanie está com a boca de cadeado, não abre de jeito nenhum. Ué, você está falando dos pais aqui.
Pensa no futuro, meu filho. Eita, glória a Deus. Depois vai querer falar grosso aí, ó. A cartilha está sendo espalhada aí. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe quem é limpo de coração? Você tira toda a mágoa, toda a angústia, toda a revolta. Antigamente eu pensava, tem que cortar a cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estava com o coração sujo. Deus passou uma borracha espiritual, foi apagando tudo. Ficou um espaço vazio, eu falei, Deus passou a borracha, agora tu entra aqui e vem morar aqui dentro. Preenchi, o espaço vazio está agora preenchido. E é assim que tem que ser na sua vida. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é pacificadores? Tem uma contenda dentro da tua casa. Você está separando teu esposo da tua esposa. Ou então eu chego lá, está tendo... Aí eu falo, calma. Não é assim. Tenta relavar. Vê se vai dar certo mais uma vez. Procura ver. Deixa o tempo passar. Deixa dar saudade. Mas não dá uma resposta concreta não, porque amanhã pode se arrepender. Irmão, tu acha que eu gosto do meu filho ter padrasto? Foi uma opção que eu tive na vida. Hoje eu tenho uma outra família, minha família é formada, glória a Deus. Tenho mais uma filha hoje em dia. Constitui 2 filhos nesta terra. Minha esposa ligou. É até que a morte o separe. Preferível que ela morra primeiro que eu. Aí eu faço mais filho. Glória a Deus. Estou aí. Estou aí. É complicado, mulher? É complicado. Por isso que Deus tirou da costela. E a pessoa se tira do braço? Ele quer dar soco na gente todo dia. Se tira da perna? Ele quer dar pernada na gente todo dia. Tirou da costela. Já viu quando toma uma paulada na costela? Consegue ficar de pé? Fica nada. Então é no lugar mais frágil que Deus tirou a mulher. Por isso que a mulher é um sexo frágil. A gente, homem, tem que entender. Tem mulher que extrapola, né? Mulher que passa do limite, dá vontade da gente pegar Deus. Vou botar ela aqui na minha costela de novo, vou bater nela. Mas Deus tem dado paciência. Você é pacificador. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tu é perseguido por causa da justiça, irmão. Você está pela justiça de Deus e você é perseguido. As pessoas estão te perseguindo. Você é um homem da lei. Você é um representante de lei aqui na terra. Você é perseguido pela justiça. Você é bem-aventurado e o reino do céu te convém. A autoridade da terra, constituída por Deus, se não faz injustiça, teu coração é limpo. O reino do céu convém a você. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriei, glória a Deus, injuriem e perseguirem e mentindo, dizendo todos os mal contra vós, por minha causa. Pode falar mal de você, pode tentar te injuriar, pode tentar te caluniar. É por causa de Jesus, irmão. Tu vê que hoje cedo eu estava falando aqui, que é por causa do sorriso, aí começou, vou te botar aqui em cima, vou te botar aqui em cima. E por que estava bebê? Por causa de Jesus. Então nem me preocupo. A palavra aqui, ela dói mesmo. Ela é uma espada, ela corta mesmo. Corta para você, corta para mim. É igual o Mauro Rezende, né? Corta para mim, corta para ela. Corta para lá, corta para cá. A palavra de Deus é assim, vai cortando. Então, irmão, versículo 12 diz assim, ó: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas ou seja, perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Sabe o que Deus está te chamando? Jesus está te chamando? De profeta e profetiza. Sabe por que você é perseguido? Porque você tem Deus dentro do vosso coração. Aleluia! O nome de Jesus significa Deus conosco. O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Cadê o teu glória a Deus? Porque Ele está contigo aí nesse meio. Ele quer ver o teu glória, Ele quer ver você dando aleluia, porque Ele está contigo dentro do vosso coração. Sabe o que você é? Bem-aventurado. Quando alguém tentar te tirar do sério, você fala assim, eu sou bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Tu fala assim, ó, eu fui pobre, agora estou rico. A graça de Deus me preenche. Aleluia. Tenho sede de justiça, porque a justiça me convém. Sou misericordioso, porque Deus, Ele me dá misericórdia também. Você é feliz, irmão. Não tenta ser infeliz, não. Tem pessoas que é infeliz e passa para a pessoa as infelicidades. Tem varões da igreja que é assim. Ah, o varão me chamou. Por isso que eu falo. Eu agora botei um cartaz lá, só vai para uma igreja quando eu permitir. Hoje, Diácono já chegou aqui. Ah, se eu não fosse daqui, eu iria para a igreja tal. Não vou citar o nome, porque isso aí vai para a internet. Eu ia para a igreja tal. Maria vai com as outras, irmão. Para com esse negócio. Está parecendo até cachorrinho quando bota na corrente, qualquer um puxa. Se for cachorrinho, vira pitbull. Se alguém te meter uma corrente que não conhece, dá logo um mordidão logo. Agora a pessoa quer. Estou aqui hoje, vou pular o galho para amanhã, vou pular outro galho. Irmão, a igreja está precisando. Você está vendo aqui poucas cadeiras e as cadeiras às vezes ficam vazias. Assim igual o irmão fez. Convidou o cara lá, ele não queria falar a palavra de Deus, mas na hora de vir para a prática mesmo de Deus, não vem. Hoje eu falei com o filho da Letícia, vem aí, você, não, vou estar aí. Vou estar aí. Cadê? Não veio. Às vezes escolhe as coisas erradas. E não é bem-aventurado porque não quer. E não adianta depois chegar só porque é filho dela. Se ela não corrigir, o mundo corrige. Aí vai chegar, não, é meu filho, você tem que fazer isso e aquilo, porque está comigo, isso e aquilo. Não vou ter carinho, eu sou aquele homem que está pela justiça de Deus, eu tenho sede e fome de justiça. Está correto? Sou misericordioso. Sou limpo de coração. Não posso sujar meu coração e passar a mão em erros. Você também não pode. Eu escutei de uma senhora que ela ficou de vir aqui na igreja. Ela tem um compromisso com a igreja dela, mas vai tirar um tempo para vir aqui na igreja. Ela batalha vendendo as pizzazinhas dela ali perto do Ivan. O filho dela é do quartel. O filho dela é PE do quartel. Saiu com os amigos, foram assassinar um rapaz. Pegaram eles. Ele é policial lá dentro do exército. No lado de fora é militar. Ostensivo é outro tipo. É policial militar. Patrulhamento de rua. Pegaram ele. Aí ele foi detido pelo exército. Porque ele pertencia ao exército. Ficou na cadeia do exército. Foi chamado a júri. A mãe dele foi. O juiz foi um rapaz que estudou com a mãe dele. Se formou juiz. Quando viu ela, relembrou dele e falou assim, pô, é teu filho? Ela falou, é meu filho. Poxa, então vamos deixar isso para lá. Ele falou, ele errou, tem que pagar pelos seus erros. Se você fizer isso com ele, você sendo juiz, você vai estar errado. Você quer ser meu amigo? Você me conhece há muitos anos. Corrija. Você está representando uma lei. Corrija ele. Mas tem mãe não. Ah, meu filho é vagabundo, fumou uma maconhazinha, matou um cara só. Vou lá chorar. Vou lá levar cigarro para ele. Vou levar uma maconha, vou levar uma cocaína para ele lá no presídio. Tadinho. Aí sai de dentro da cadeia, o cara continua fazendo as mesmas besteiras, continua matando, continua roubando, aí morreu. Ai, meu Deus, meu filho, pastor, eu pedi para o senhor orar. Minha oração só é válida quando Deus enxerga que uma pessoa é limpa de coração. Quando não é, irmão, quando está cobertando erros, salário do pecado é o quê? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, você pode ler aí, ó. O salário do pecado
é a morte. Sabe por que eu sei? Porque eu estudo. Sabe por que eu aprendi? Porque eu tive que sair do pecado. Sabe por que eu sou pastor? Porque eu deixei de lado tudo aquilo que era de trás, para trás, e hoje eu vivo daqui para frente. Tem pessoas que querem buscar o passado. Aí vem buscar o passado, aí quando você fala 1/3 do teu passado, eu não aceito. A maioria dos meus atritos com a minha esposa antes, é porque ela vinha com os passados dela. Ah, meu ex-marido foi isso, meu ex-marido foi aquilo. Eu falava assim, minha ex-mulher foi isso. Ó, quero saber nada da tua ex-mulher não. Mas eu queria saber do ex-marido dela. Tem coisas, amados, que você como esposo e ela como esposa, é testemunho de vida, mas você não deve falar na frente dela, ou ela também não deve falar na tua frente. Existem coisas que você tem que ocultar e somente Deus vai saber. E Deus vai ver que você está sendo pacificador. Agora, se a pessoa não tem prudência, quer chegar para você e te tacar um monte de fardo, e depois quando você taca um fardinho teu, e a pessoa não aguentar, então, irmão, é uma pessoa que está precisando se converter. A palavra de Deus é dura, irmão. Aqui eu prego a verdade. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém errado. Eu procuro acertar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Vocês já viram que eu já puxei a atenção minha, puxei a atenção da minha mãe, puxei a atenção da diaconisa, da obreira, do missionário também já puxei. Um dia, Rafael, se der uma falha também puxa. Eu sou pastor. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do vosso pastor. E tenha certeza de uma coisa: quem segue pastor, pastor será. E se você segue a voz do vosso pastor, você está tendo a voz de Deus te salvando. Sou o espelho. Se você se espelhar em mim, se você olhar assim e falar assim, oh, esse espelho está sujo, você vai ter que limpar. Você também tem a obrigação de chegar, pastor. Você prega para mim isso. E eu te vi fazendo isso, hein, pastor. Se conserta. Sou teu espelho. E você tem que se espelhar em mim. Então eu tenho que ser uma pessoa digna de Deus primeiramente. E digna de você que ouve a palavra de Deus através de mim. Nós somos uma família de Deus. Aqui se retira carteirinha e ministério. Todos nós somos irmãos. Mas existe sempre um irmão que Deus ele coloca como se fosse aquele irmão mais velho que doutrina toda a casa. Deus sempre vai ter uma liderança. Sabe por quê? Porque a escolha do homem foi que o homem liderasse. Então tem muitas pessoas liderando lá do lado de fora do mundo para destruir a vida. E Deus coloca pessoas alicerçadas com o poder de Deus para estar pregando o evangelho para você. Ó, tem pessoas que vão falar assim, tu não pode julgar. Claro que posso. A Bíblia tem livro de juízes. Deus constituiu juízes. Tu não pode dizer que você está com um reinado nessa terra. Posso, porque Deus constituiu reis nessa terra. Tu não pode dizer que você é profeta. Posso, porque Deus constituiu. Acabamos de ler agora aqui que os profetas antes de vocês. Jesus já deixou bem claro, você é profeta e profetiza. E mais, ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu já fiz. Então Deus, nesta noite, Ele está falando contigo e comigo nesta noite. Fique de pé agora neste momento. Diácono Lucas apagou? Pode ler. Fique de pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Neste momento, Deus, os teus filhos ouviram a palavra nesta noite. Pai, que o Senhor possa colocar sobre o coração de cada um nesta noite, para ser todos bem-aventurados, felizes, Pai, com os propósitos que o Senhor coloca nesta terra. Deus, quando nós se alicerçamos em Tua palavra, nós estamos regozijantes nesta terra, porque o Senhor não somente promete, mas o Senhor cumpre. A Bíblia diz que o Senhor
não é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nesta noite o Senhor nos prometeu, Pai, que se nós formos mansos de coração, nós herdaremos essa terra. Se nós formos misericordiosos, Pai, o Senhor nos dará misericórdia. Se nós formos mansos, assim o Senhor dará esta terra na mão de cada um deles. Nas minhas mãos também, Pai. Dependemos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Diga agora não. Amados, em uma grande firma, chegaram diversos funcionários. E quando chegaram os funcionários para trabalhar em um certo dia, eles encontraram um cartaz bem grande dizendo: hoje morreu quem atrapalha o seu crescimento. E aí, aqueles homens ali começaram a observar, e ali no finalzinho dizia assim, ó: na hora do almoço, no clube da esquina, vocês verão quem morreu e quem impedia os vossos crescimentos. Então foram todos ali, curiosamente, todos lá na porta do clube. Quando chegaram lá, tinha seguranças protegendo a porta e deixando um por um chegar e passar diante daquele caixão que estava lá dentro do clube. E quando um passava, olhava, botava a mão na cabeça e vinha chorando. Passava o outro, botava a mão na cabeça e vinha chorando. Passava outro até chegar o último, mas ninguém se comunicava com ninguém. Todos vinham em pranto chorando. Até chegar o último e olhar e voltar chorando. E quando chegou diante de todos, aí se comunicaram. E um perguntando ao outro: o que foi que você viu dentro daquele caixão? E todos responderam da mesma forma: eu vi um espelho que refletia a minha imagem. Sabe o que quero dizer com isso, irmão? Quem proíbe o nosso crescimento somos nós mesmos. Mas que nessa noite esteja morto, assim como cada um daqueles funcionários olharam e refletiu ali a sua imagem dentro daquele caixão, e eles viram que estava velho, o velho homem, a velha mulher estava morta e agora estava ressuscitando um novo homem, uma nova mulher. Que nesta noite nós possamos matar aquilo que era antigo nosso e reviver uma forma diferente. Bem-aventurados são todos. Aplauda esse Deus. Glória a Deus.